Glorificado é o nome do Senhor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estarmos nessa noite reunidos, juntamente com a igreja, para meditarmos na santa, bendita palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e agradecemos pela confiança a nós depositado nessa noite, para que possamos ministrar a palavra de Deus. Eu convidaria os irmãos para abrir as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 7. Este capítulo é um capítulo pequeno, ele é composto de 10 versículos, mas o pensamento que eu quero descortinar com os irmãos aqui está no versículo 7, que diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Amém? Amém. Essa região não era uma região tão pequena, era uma região de um território um tanto expressivo, com muitas cidades. O evangelho soou com muito poder nessa região, e a igreja também, no entanto, não era uma igreja grande, era uma igreja pequena. Mas eu me vejo aqui impactado com esse texto, que eles foram exemplo para toda aquela região. E o que é que nós podemos tirar aqui neste capítulo para seguirmos como padrão de uma igreja exemplo? Estamos vivendo um período crítico, um período de indecisões, de muita confusão religiosa, doutrinária, e nós não temos outro caminho a não ser procurar o caminho dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta para todas as nossas indagações. Até para essa, qual é a igreja modelo? Como é que eu posso dizer se essa igreja é uma igreja padrão? Essa igreja é uma igreja que é onde eu posso congregar, onde eu posso estar. Como que nós podemos arrazoar e concluir essa decisão? Eu estou essa igreja porque essa igreja é uma igreja modelo, essa igreja é um padrão. Nós não temos outra resposta a não ser na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos para a luz do contexto desse texto, onde nós podemos entender algumas verdades que Paulo quis ressaltar a todos nós. Algumas dicas que ele nos deu para que você possa ter a consciência: eu estou firmado na fé. Eu estou numa igreja saudável. E quando nós terminarmos esse texto, você vai levantar a mão para o céu e dar glórias a Jesus, e você vai entender e compreender que a igreja que você está servindo a Deus e adorando o Senhor na beleza da sua santidade, ela está inclusa nesse texto da palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Quais são os critérios para essa igreja, não é? O primeiro critério está aqui no versículo de número 1, que ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Você vai ver, entender, compreender nesse versículo que essa igreja está em Cristo. Ela está fundamentada em Jesus, em Deus Pai e em Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é o alicerce de uma igreja que serve para o modelo. A igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja de Jesus. Ela não está sendo firmada e nem construída no nome de A, nem no nome de B, nem de homens famosos. Não,
ela está firmada no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é a pedra principal, a pedra da esquina, que outros rejeitaram. Deus a constituiu a pedra angular da sua igreja, e sobre ela, vocês se lembram quando Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Aí Jesus se vira para Pedro e diz: Pedro, eu te digo que não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu que te revelou essa verdade. E eu te digo alguma coisa para você: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre essa declaração que você acaba de dizer, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Uma igreja fundamentada em Cristo, uma igreja que é construída em Cristo, o vento pode assoprar, a crise pode chegar, ela está alicerçada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente passa o olho sim, e nós podemos ver e entender que existem irmãos aqui de todas as idades de fé, mas irmãos aqui de muitos e muitos anos, que experimentaram todo tipo de vendavais na vida, problemas, experiências difíceis. E por que é que estão aqui? Por que que não arredaram o pé e estão firmes no Senhor? Porque estão fundamentados em Cristo. A igreja de Cristo, ela vence os desafios. A igreja de Cristo, quando o vento sopra, ela permanece de pé, porque ela está fundamentada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo falou assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavra, eu não preguei outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Porque é que a nossa igreja é uma igreja que está fundamentada em Cristo, porque se prega Cristo. Cristo é o tema principal da igreja verdadeira. Não são as filosofias humanas, não são as mensagens motivacionais, não são isso, não são os critérios para uma vida bem-sucedida. Aqui o fundamento é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Ele salva, aqui Ele cura, aqui Ele batiza com o Espírito Santo, aqui Ele prepara a sua igreja para ir para o céu. Quantos acreditam que aqui se prega isso? Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Esta é a base, uma das bases principais, os fundamentos principais da igreja de Tessalônica. Era uma igreja que estava em Cristo. E eu pergunto para você essa noite: onde é que você está? Está em Cristo? Está firmado em Cristo? Se a prova vir, se a luta vir, se os desafios chegarem, como é que vai estar o teu fundamento? Está firmado em Jesus? Aquele que está firmado em Jesus, aquele que o fundamento é Jesus, ele não se desespera, ele não se amedronta com os desafios. Não, o seu fundamento, o seu alicerce é Jesus. Ele não está olhando para A, nem para B. Não são alguns desencontros de ideias, não são alguns probleminhas que vão lhe afastar da igreja, não. Ele sabe que a igreja está fundamentada em Jesus. Ele vai dizer: para onde iremos nós? Eu não estou fundamentado no homem. Glorificado é o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E Paulo falou assim, que nós não podemos pregar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que consola, é Ele que acalma a tempestade, é Ele que controla os ventos, é Ele que controla a tempestade da tua vida, é Ele que transforma as tuas lágrimas em alegria, a tua fraqueza em força. É Ele que muda a história da vida. É Jesus, Ele é o fundamento. Não podemos pregar nada a não ser Jesus. Porque o homem chega aqui desvalido, arrebentado, desesperado, sem nenhuma perspectiva de vida. Mas quando ele ouve a mensagem que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo que Ele liberta, oh, aleluia, ele levanta a mão e aceita Cristo como Salvador. Jesus entra na vida dele, arranca tudo aquilo que não presta, perdoa os seus pecados e enche aquela vida do Espírito Santo e faz dele um pregador do Evangelho. Por quê? Porque se prega Jesus, se prega a salvação. Lá no capítulo de número 28 de
de Mateus fala assim, Jesus falou, vocês vão pregar o evangelho, ensina a todas as nações. Prega o evangelho não é outra coisa a não ser pregar Jesus. E o texto fala, e indo eles, Jesus foi com eles. E quando eles pregavam, Jesus adoçava com sinais. Endossava aquela palavra com sinais. Porque aonde se prega o genuíno evangelho, Jesus confirma a palavra com sinais e maravilhas. É por isso que eu não tenho dúvida que Jesus ainda cura enfermidades. É por isso que eu não tenho dúvida de dizer que Jesus, hoje Ele pode curar a tua enfermidade. Hoje Ele pode fazer milagres na tua vida. Porque a nossa igreja está fundamentada nele. É Ele que liberta, é Ele que faz. Em segundo lugar, esse texto mostra uma igreja que serve de modelo, porque ela está edificada na palavra. Que coisa maravilhosa. Aqui o versículo 5 desse capítulo diz assim, olha. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Você nota? Ele não foi só, ele foi em palavras, mas também não foi em palavras, é outro assunto que eu vou comentar com vocês. Versículo de número 8 diz assim, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Essa igreja, eu chamo a atenção para vocês nesses dois versículos. Primeira coisa, essa igreja, ela cresceu, ela nasceu na palavra. Paulo pregou a palavra. E outra coisa, essa igreja transmitia a palavra. Que coisa maravilhosa. Eles não inventavam moda. Eles não estavam ali inventando outro tema, mas era a pregação da palavra. Paulo falou assim, vocês pregaram tanto a palavra que eu não preciso pregar mais nada nessa região, o trabalho já foi feito. Pregação da palavra, cada crente da igreja era um pregador da palavra de Deus. Mas eu não sou pastor, mas era pregador. Eu não sou diácono, mas era pregador. Todos nós somos pregadores do evangelho. Quem é que não pode dizer Jesus é uma bênção? Jesus transforma, Jesus liberta, Ele pode mudar a tua vida. Jesus é o Salvador, perdoador dos pecados. Essa é a mensagem central do evangelho de Cristo Jesus. Eles receberam essa mensagem e foram transmissor desta mensagem. Então vocês pregaram para todo mundo, que todo mundo já ouviu a palavra nessa região. Uma igreja modelo é uma igreja que ouve a palavra, mas prega a palavra. Que coisa maravilhosa, não é? Ela é edificada na palavra. Nós não temos outro parâmetro, não temos outra receita, não temos outro diagnóstico a não ser a palavra de Deus. Quando Moisés foi fazer o tabernáculo, Deus falou, Moisés, toma cuidado para você fazer da maneira que eu mandei. A igreja é assim, não é diferente. Quando Salomão vai construir o templo, Davi chama ele e falou, ô Salomão, faça da maneira que Deus falou comigo, da maneira que eu vi que tem que ser feito. É nos moldes de Deus, é da maneira de Deus, é de acordo à palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus tem um compromisso com a palavra. Que coisa maravilhosa. Uma igreja edificada na palavra. Os crentes não são levados por ventos de doutrina. São poucas igrejas que se tem um culto como de ensino da palavra de Deus. Eu louvo a Deus que nós fazemos parte de uma igreja que esse culto é um dos cultos principais da igreja, muito embora todos são importantes, mas o culto do ensino da palavra é fundamental para o alicerce da nossa fé. Sermos edificados pela palavra de Deus. Existem muitos recursos humanos que podem trazer algum benefício para o ser humano, mas nenhum se compara à palavra. Porque a palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Timóteo um dia titubeando, sem saber o que fazer, Paulo falou para Timóteo, prega a palavra, em tempo e fora de tempo, mas prega a palavra. O que eu vou fazer? Prega a palavra, anuncia a palavra, a coisa não está boa, prega a palavra, fala da palavra, lê a palavra, decora a palavra, medita na palavra, canta a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
A palavra é vitamina, a palavra é vida, a palavra é o nutriente para a nossa alma espiritual. Você precisa da palavra, eu preciso da palavra, nós precisamos da palavra de Deus. Nela você encontra respostas para todas as suas indagações. Em terceiro lugar, eu olho e vejo essa igreja como modelo, porque o texto diz assim, olha, no versículo de número 6. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Agora, a palavra para surgir e surtir efeito, tem que ser uma palavra na unção do Espírito Santo. Uma igreja verdadeira, a igreja modelo, ela dá lugar ao Espírito Santo. Ela é dependente do Espírito Santo. Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. Ó, o versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo de Deus. A igreja verdadeira, ela tem essa presença. Os cultos não são os cultos metódicos. Nós sabemos como começa, mas não sabemos como termina, porque o Espírito de Deus se faz presente aqui nesse lugar. E é Ele que opera, é Ele que faz, é Ele que realiza. Nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Oh, que coisa maravilhosa é pertencer a uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para falar, para operar, para curar. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Louve a Deus pela igreja que você pertence. Louve a Deus, a igreja que você é membro, a igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. O remédio para a igreja de nossos dias é palavra e poder do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro quando eu era garoto, meu pai dirigiu a igreja na cidade de Avaré. E nós fomos com um grupo de garotos para o meio de um canavial, né? E naquela época se colocava fogo nas canas, né? Para depois vir podando, ficava mais fácil. E eu não sei o que aconteceu com a gente, nós resolvemos botar fogo naquela cana. E o negócio começou a pegar fogo e nós ficamos para a estrada. Meus irmãos, quando o fogo começou a aquecer, automaticamente o fogo foi aquecendo e foi saindo do meio daquele canavial. Gato do mato, largato, cobra, escorpião, tudo quanto era coisa ruim foi saindo do meio do canavial, por causa do fogo. Quem é que está entendendo o que Deus quer falar conosco aqui essa noite? Meus irmãos, peça para Deus, Deus, coloca fogo na tua lavoura, que o largato vai embora, a cobra vai sumir, o cagato, desaparece todo quanto é coisa ruim. Nada resiste o poder do fogo do Espírito Santo. O nosso mal é que está faltando fogo, meu irmão. Fala, Deus, derrama fogo, precisamos do fogo do teu Espírito em nosso meio. A tristeza vai embora, o medo vai embora, a insegurança vai embora, tudo quanto é coisa ruim vai embora, e a glória desce, o poder desce, a alegria desce, a ousadia desce, a cura desce, porque o poder do Espírito Santo é isso. É palavra, mas poder do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque eu estou sentindo essa presença de Deus aqui nesse lugar essa noite. Eu louvo a Deus porque o Espírito de Deus começa a andar e passear em nosso meio. Eu louvo a Deus porque Ele vai te renovar essa noite. Você que entrou triste vai sair alegre. Você que entrou fraco vai receber força. Você que caiu, Deus vai te levantar, porque o poder de Deus está aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Candarabaxume candenébias. Deus quer que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Paulo falou assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Enchei-vos. Ele precisa tomar todo o espaço da nossa vida. Tomar todo o espaço. Não pode sobrar espaço para mais nada. Ele tem que assumir o controle da nossa vida. Porque quando o inimigo chegar e falar, não, aqui não tem espaço para você. O espaço está cheio do que? Da presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que opera a santificação na igreja. A luta que mais
fracassada que existe é você tentar vencer a carne com a força da sua mente, com a força da sua opinião. Nós só vencemos o mundo, nós só vencemos a nós mesmos, nós só vencemos a carne se estivermos cheios da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá força para isso. Vocês se lembram de Pedro? Nega Jesus, tenta ferir aquele homem, ou fere aquele homem com aquela espada. Passa-se os dias, já Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele vai chegando no templo na hora da oração. Se não for o Espírito Santo, que crente que ora, é o Espírito Santo que nos leva para orar. É Ele que nos chama para orar. Aquela necessidade que a gente vai protelando, não é? É Ele falou, você precisa orar, precisa buscar a minha presença. É Ele que faz isso. Pedro foi para o templo orar. E aí o homem estende as mãos, dê-me uma esmola. Eu acredito que Pedro deu 2 ou 3 passos, e o Espírito Santo falou com ele. Pedro, um homem que tem a minha presença, ele sempre tem algo para oferecer. Pedro volta e fala assim, olha para nós não temos prata, mas não temos ouro. O que nós temos, isso te damos. Levanta e anda, em nome do Senhor. Toma o homem pela mão, o homem entra, levanta e entra saltando e glorificando o nome do Senhor dentro do templo. O que isso resulta? Cadeia. Cadeia. E Pedro, cheio do Espírito Santo, foi parar na cadeia. E os homens aconselharam, orientaram e falaram. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Não podemos. Sabe o que aconteceu? Deram-lhe uma sova, mas caiu no reio. Aí que a coisa foi boa, porque o texto fala que eles chegaram glorificando e exaltando o nome do Senhor, por se achar digno de sofrer por causa do nome do Senhor. O que é que faz isso, irmãos? É a presença do Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo. Você vê o texto fala assim, com muito sofrimento, muita perseguição, mas com muito louvor, com muita alegria do Espírito Santo nas suas vidas. Tira o Espírito Santo, que essa reunião aqui é a pior reunião que existe. Já pensou 100 anos cantando, aconselho, andei, perdido, vaguei. Por que é que nós cantamos e toda vez que cantamos a coisa parece que foi a primeira vez? Por causa do Espírito Santo que está aqui. Ninguém fala, mas vai cantar outra vez, mais grato a ti, mais grato a ti. Ele abre a boca e mais grato a ti, mais grato a ti. Como se fosse a primeira vez. Quem é que faz isso? A presença do Espírito Santo em nosso meio. Eu louvo a Deus porque eu estou sentindo a presença dEle aqui em nosso meio essa noite, aleluia. É o Espírito Santo, a força, irmãos, que impulsiona a igreja para a obra da evangelização. Se você ler os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma explosão no evangelismo. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Aquele Pedro, medroso, covarde, se levanta e prega. Olha, milhares de pessoas aceitam a Cristo como Salvador. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Nós precisamos dar mais lugar ao Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Qual outra razão que nós podemos verificar nesse texto que essa igreja era uma igreja modelo? Porque nessa igreja o povo realmente servia a Deus. Veja o versículo de número 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa igreja servia. Essa igreja servia a Deus. Se converteram dos ídolos mortos para servir ao Deus vivo. Paulo não está colocando aqui em pauta posições, ministério. Ele está falando de serviço. Eles serviam. Independente das posições que ocupavam, eles serviam a Deus. Eles faziam uma obra de Deus. É por isso que essa igreja é tida como uma igreja que era
uma igreja padrão para a sua época, serviam a Deus. A Bíblia Sagrada mostra que cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Cada um de nós. Nós não fomos chamados para ser assistentes, apreciadores. Não. O crente foi chamado para ministrar, para servir, para prestar um serviço a Deus. Um não sabe cantar, mas sabe levantar a mão para o céu e glorificar o nome do Senhor. Não é verdade? Sabe distribuir folhetos, sabe convidar os seus vizinhos para estar na casa de Deus. Outros sabem tocar, toque servindo a Deus, para servir a Deus. Cante para servir a Deus. Nem todo mundo tem o privilégio e a oportunidade, ou sabe, ou tem a capacidade para comunicar diante do auditório, mas você às vezes é uma pessoa de uma capacidade para falar de um a um, que nem todos têm, que não é fácil. Para mim a dificuldade é muito grande, para outros não. Servir a Deus com os talentos que Deus te deu, com a sua finança, com a sua voz, com a sua intelectualidade, colocar o seu serviço à disposição de Deus, a sua oficina, a sua loja. Isso aqui vai ser um lugar não só para mim ganhar dinheiro, para falar do amor de Deus. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar na tua vida. Às vezes estamos focados muito no horizontal, precisamos voltar um pouco para cima e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa igreja servia. O que eu devo fazer para servir a Deus? É o que Deus tem colocado em nossos corações. Para terminar, versículo 10 diz assim: e esperar do céu ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Essa igreja, ela esperava a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não estavam focados na vida terrena, estavam focados na vida celestial. Isso não nos isenta dos nossos compromissos de responsabilidade como pai, como cidadão, como mãe, enfim, como funcionário, não. Mas o nosso coração tem que estar no céu, adorando o Senhor, esperando o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Tudo está dizendo e mostrando que Jesus está prestes a voltar. Essa trombeta pode tocar a qualquer momento, e se ela tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Subiremos para encontrar o Senhor, e ali estaremos com o Senhor. Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. A corruptibilidade vai se vestir de incorruptibilidade. Este corpo carnal, cheio de doença e de enfermidade, vai ser um corpo glorioso. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa. Não vai ter hérnia de disco, não vai ter bico de papagaio, não vai ter reumatismo, não vai ter doença do sangue, não vai ter doença do coração. Vai ser só glória, só glória, só glória, glorificando. E serviço, Lá não vai ter desculpa, lá não vai ter canseira, lá não vai ter ocupação. Você foi transformado, salvo para servir, para adorar o Senhor. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Quem é que tem essa esperança aqui essa noite? Quem é que tem essa esperança para glorificar o nome do Senhor? É por isso que eu estou dizendo para você essa noite que nós temos que glorificar o nome do Senhor, pelo privilégio que Deus nos concede de realmente congregar e ser membro de uma igreja que preenche os requisitos de uma igreja modelo. Primeiro, fundamentada em Cristo. Segundo, fundamentada na palavra. Oh, aleluia. Terceiro lugar, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Aleluia. Uma igreja trabalhadora, uma igreja que serve, uma igreja que evangeliza, uma igreja que os dons espirituais estão em evidência no meio dela. E último lugar, uma igreja que espera a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê que Jesus pode voltar a qualquer momento? Está preparado, meu irmão? Está preparado, minha irmã? Jesus pode voltar, a trombeta pode tocar. Essa presença aqui está, meus queridos irmãos, confirmando esta palavra. Ele está aqui falando conosco essa noite. Ele pode voltar a qualquer momento.
Por que tanta preocupação? Por que tanta fadiga na alma? Por que tanta ansiedade? Se num piscar de olhos você pode estar nos braços do Pai, adorando a Deus na beleza de sua santidade. Sabe, meus queridos irmãos, eu fico assim pensando, analisando. Você talvez, poxa vida, eu fiz tanta coisa. Ninguém nunca percebeu o trabalho, nunca fui homenageado, nunca fui honrado por aquilo que eu fiz. Chegará lá na fila, Deus vai dizer assim: Tereza, eu? Você é a Tereza que está falando, é você. Eu estou dizendo aqui, estou parafraseando, mas você já vai ter um novo nome lá em cima, né? Não sei que nome que vai ser. Vem cá receber o seu galardão. Alguém vai dizer, mas não cantava, não pregava, não fazia nada, mas gemia de noite aos pés do Senhor para que as almas fossem salvas. Amém? Ele não é injusto para esquecer do trabalho das suas mãos. Faça para Ele, sirva a Ele, ofereça a Ele o seu louvor. Mas cantava tão bem, mas cantava para si. Você pode cantar aí e Ele receber o seu louvor lá em cima. Vem aqui receber o seu galardão por ser a melhor cantora, mas eu nunca vi essa pessoa cantando lá na frente, mas cantava de todo o coração sentado num banco. A outra dizia, mas cantava desafinado. Mas para Deus não tem afinado nem desafinado. O Espírito Santo pega esse louvor e transforma, e chega com incenso suave na presença de Deus. É assim que acontecem as coisas de Deus. É dessa maneira. É por isso que eu costumo dizer, nós não sabemos como termina, porque é o Espírito que opera, é o Espírito que trabalha, é o Espírito que age nas nossas reuniões. É Ele que recebe o louvor. Vai ter surpresa para nós, né? Às vezes, poxa vida, você ficou preocupada, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova. Se você subir no arrebatamento, a sua roupa vai ser de linho puro, resplandecente. Isso vai ser chique demais, vai ser bonito demais, tá bom? Linho fino, puro, resplandecente. É a justiça dos santos que faz nos vestir dessas coisas espirituais. Nós não temos muita explicação para essas coisas, mas assim diz a Bíblia: coroa em nossas cabeças, reinaremos com Cristo. Por isso que vale a pena ser fiel, ouvir palavras de Deus, não perder os nossos cultos, porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. E não tardará, Ele está para voltar, Ele está para voltar, Ele está para voltar. E Paulo disse, aquele que tem essa esperança, santifique-se a si mesmo, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Que Deus continue falando em vossos corações.